Nós, seres humanos, ganhamos um passe para a real liberdade, a razão. A razão é o que possibilita o nosso livre arbítrio. É o que te permite escolher quem realmente você quer ser. A única forma de ser livre é aprendendo a pensar por si próprio. Isso significa não ser escravo da visão imposta pela grande massa. Isso também significa ser capaz de sacrificar algo no seu presente para conquistar algo maior no seu futuro. É deixar de ser um bunda mole passivo que apenas reage ao mundo e passar a ser um outlier criativo que cria a sua própria realidade. Você, como já diziam, só é livre no momento em que não busca fora de si alguém para resolver os seus próprios problemas. Mas aqueles que não desenvolverem a sua própria capacidade de raciocinar não sabem o que é melhor para eles mesmos. Então seguem os instintos, vivendo como animais, sendo influenciados por qualquer um que tenha o poder de distraí-los. E isso é o que nos impede de construir riqueza. Apenas através da razão é que nós podemos vencer a vontade instintiva de ficar rolando o feed do Instagram o dia todo deitado na porra do sofá da mamãe parecendo um zumbi. Apenas através da razão nós podemos planejar o nosso futuro. E a isso eu dou o nome de liberdade. Se hoje eu posso fazer o que eu quero, é porque eu fui capaz de dizer não para muitas outras coisas. Eu não me entreguei a gratificações instantâneas, porque mesmo sem ter todo o dinheiro que eu tenho hoje, eu já tinha a mentalidade de ser livre para fazer as minhas próprias escolhas. Por isso, desde novinho, eu aprendi a questionar o mundo à minha volta. Eu aprendi que as cartas que a vida me deu não jogavam a meu favor. Eu percebi que o caminho normal da escola, faculdade, emprego, não me levaria onde eu queria realmente estar no futuro. E por fim, eu acabei aprendendo a criar um plano para mudar a minha rota. Parece algo que sai da boca de todo coach, mas a liberdade começa na sua mente. E a partir dela, você a expande para um novo mundo. Uma vez que você decidiu escrever a sua própria história, o próximo passo é definir um plano. Um plano que traz outros tipos de liberdade. Eu estou falando de liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Agora, pensa só comigo. O que é exatamente um plano? Pensa só na geografia do Rio de Janeiro. Tem muitas montanhas, serras, morros. É difícil ter uma visão clara do caminho, porque sempre tem um morro tapando a sua visão. Então o que você faz? Você desenha os caminhos em um plano, geralmente num mapa, para que só assim você possa ver todos os caminhos de um ponto de vista superior, de cima para baixo, só para poder reconhecer quais são os melhores caminhos, as melhores opções. Ou seja, um plano serve para você ter uma visão mais clara dos caminhos que você deve percorrer. E para construir um bom plano, você precisa achar as respostas para 3 simples perguntas: onde você está? Onde você quer chegar? E qual caminho te leva de onde você está para onde você quer chegar? Simples, né? Porém, quem dera se a vida fosse tão simples assim. Sinto muito em te decepcionar, mas esse vídeo não é apenas mais uma versão estendida de um videozinho motivacional do seu TikTok. Verdades sejam ditas. Imagina se você pudesse pegar a sua vida inteira e colocá-la num plano, olhando para ela de uma perspectiva muito superior, como se você fosse um agente externo da sua própria vida e poder enxergar cada caminho possível para um dos destinos possíveis. Seria bom, né? Mas o fato é que você está no labirinto e não pode enxergar a sua vida de cima, mas apenas por dentro. É por isso que existe um termo chamado adaptação. Você vai explorar o labirinto e dar de cara com a parede. Aí, você volta e toma outro caminho e vai descartando os caminhos sem saída. Esse é o plano. E é explorando desse jeito que você acaba encontrando os melhores caminhos, ou até reconhecendo realidades que você nem sabia que existia e, portanto, nunca as teria colocado nos seus planos em primeiro lugar. Planos devem ser adaptados. Eles já devem ser desenhados com o objetivo de serem altamente modificados. Eu conheço gente que gosta de planejar demais e no primeiro tranco que eles recebem, pedem para sair. Você deve sempre reajustar os seus planos à medida que você vai aprendendo novas coisas. Essa é a ideia. Essa capacidade de adaptação é tão importante quanto
a genialidade de organização. Dessa forma, você vai sempre encontrar um possível caminho que faça valer a pena mudar o plano. Você aprende a aumentar as suas opções. E num mundo em constante mudança, aumentar as suas opções talvez seja a estratégia mais importante para a construção da sua riqueza. O mundo não só mudou, mas a forma como ele muda também já não é mais a mesma. É uma mudança muito mais rápida, muito mais dinâmica e extremamente fragmentada. É difícil prever para onde o mundo vai estar caminhando, até porque ele caminha para vários lugares ao mesmo tempo. A sua velocidade de adaptação como um outlier não acompanha a velocidade das mudanças do mundo. Como diria aquela rainha maluca vermelha de Alice no País das Maravilhas, você deve correr o mais rápido que puder para continuar no mesmo lugar. Na verdade, talvez nem isso seja o bastante. Mas calma, outlier. Respira. Vamos raciocinar. Eu vou te ensinar como aumentar as suas opções em um mundo tão acelerado como o nosso. E a resposta pode estar na história. Havia um filósofo chamado Tales de Mileto. Ele é o primeiro de que se tem registro a fazer uma operação que no mundo dos investimentos chamamos de, adivinha? Opções. Ele não tinha muito dinheiro. Por isso, ele já estava cansado de ouvir os seus haters, os seus amigos, falando em um tom de ofensa. Quem sabe fazer faz. Os demais filosofam. Então, ele resolveu fazer o seguinte. Com pouco dinheiro que ele tinha, ele comprou o direito temporário de todas as prensas de azeite aos arredores de Mileto. E isso por preço de banana. Tales, o espertão copywriter, chegou para o dono das prensas e disse mais ou menos a seguinte coisa. Deixa eu te falar, meu querido, essas prensas aí paradas não vão fazer você ganhar dinheiro. Pelo menos não agora. Pois não estamos em época de colheita. E quando essa época chegar, você nem vai ter como saber se essa colheita vai ser boa. Você está correndo o risco de também não ganhar nenhum dinheiro com ela. O que você acha de eu te pagar R$2.000 aí agora? Garantido, viu? Nota sobre nota. Para que só daqui a 5 meses, na época de safra, eu tenha o direito exclusivo de usar essas prensas. Eu assumo todo o risco de uma colheita ruim para você. O que você acha? O dono das prensas, obviamente, aceitou a proposta. Chegada a safra, a colheita de azeitonas foi extremamente generosa. Com mais pessoas querendo prensas, o preço do aluguel delas aumentava cada vez mais. E mais dinheiro ia para o bolso de Tales de Mileto, que ficou extremamente rico. No fim das contas, ele voltou com os bolsos cheios para suas meditações filosóficas e esfregou na cara dos merdinhas que caçoavam dele. O seu Tales de Mileto se adaptou às mudanças, colocando elas a seu favor. Em outras palavras, você deve procurar por um desequilíbrio, algo que chamamos de perdas limitadas e ganhos ilimitados. Se você é um professor de uma escola, os seus ganhos são limitados ao seu salário. Se você é um funcionário público, os seus ganhos também são limitados. Claro, se você for minimamente ético. Eu vou te dar uma comparação. Me acompanha. 53% dos estudantes brasileiros estão endividados. Esses estudantes escolheram o caminho de passar no mínimo 4 anos na faculdade para receber, na maioria das vezes, um salário que, independente do valor, é limitado. Ainda que você seja um médico cirurgião, por exemplo, seu salário não vai passar dos R$40.000 por mês. Porém, provavelmente, você vai sair dos seus 6 anos de medicina endividado. E os juros dessa dívida vão aumentar mais e mais com o seu próprio endividamento. Essa é uma estratégia que podemos chamar de côncava. Os seus ganhos são limitados e suas perdas são ilimitadas. Você se arrisca muito para ganhar relativamente pouco. Não entenda que nesse vídeo, de maneira alguma, eu esteja desmerecendo que escolheram caminhos como esse. Muito pelo contrário. É um caminho admirável e muito nobre. E nós precisamos de pessoas que, sim, escolham esse caminho. Mas nós estamos aqui falando de liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. E esse caminho, assim como muitos outros caminhos tradicionais, não vão te dar isso. Já o caminho que eu escolhi
é convexo. 40 mil reais, que é mais ou menos o teto do que recebe um médico, não deve dar nem 5% do que eu ganho mensalmente. Eu ainda nem cheguei no teto, porque esse teto não existe. Eu escolhi essa estratégia convexa, com riscos limitados e ganhos ilimitados. Para isso, você já sabe, o marketing digital tem se mostrado o caminho mais convexo para alcançarmos os tipos de liberdade que eu tanto falei aqui. Hoje, eu, por exemplo, posso gastar o meu tempo com coisas que eu realmente quero, não com as que eu não quero. Tecnologia, inovação, cinema, coisas muito mais grandiosas do que simplesmente subir um anúncio na internet. Essa é a minha próxima fase. Mas isso é parte de um plano minucioso que eu criei lá atrás, há muitos anos, enquanto eu ainda estava na casa dos meus pais, antes mesmo de subir o meu primeiro anúncio. Um plano detalhado, porém muito, mas muito flexível. Criado para se adaptar às novas informações, criado para acompanhar as tendências, criado para criar tendências. Foi assim que eu cheguei onde estou hoje. E é assim que eu ainda vou alcançar feitos muito maiores. A verdade é que a liberdade não se compra, ela se constrói. E não é com dinheiro, mas com conhecimento, ousadia e mão na massa. No momento em que você entende que aquilo que você conhece hoje são apenas sombras feitas para te distrair da realidade. E para perceber isso, você precisa deixar de lado essa moral do rebanho, aquele comportamento submisso que espera nos outros a solução para os seus próprios problemas, que culpa os outros pelos seus fracassos. Você deve assumir a condição de ser o senhor de si mesmo, o respeito, a coragem para assumir os seus próprios problemas, sem mimimi, com ousadia de quebrar as regras. Um novo homem deve declinar para que nasça um ainda melhor. E depois, de novo e de novo, um eterno declínio para um eterno renascimento. Essa é a liberdade que eu busco, dizendo não às limitações e sim aos desafios, impondo-me para quebrar regras, dominando um território livre de imposições externas, para que assim eu explore e crie. E dessa nova criação possa nascer uma nova ordem, a minha ordem. Isso é inovação. Isso é liberdade.